Olá pessoal, sou Maria de Fato Medeiros Terto, aluna do curso de Ciências Biológicas pela UFPB Virtual. Sou do Polo de São Bento. Essa semana eu estou com a tarefa da disciplina de Educação, Meio Ambiente e Saúde nas escolas. Tenho como tarefa falar um pouco sobre um problema socioambiental que assola a minha região. Eu resido em São Bento, no município de São Bento da Paraíba, e São Bento sendo uma cidade que tem como principal atividade a produção de produtos têxteis, tem como consequência a liberação, a poluição de produtos, a liberação de produtos químicos em nosso rio, o Rio Piranhas-Açu, que passa pela nossa cidade. Então, a principal vilã socioambiental aqui em São Bento é a indústria. E, consequentemente, utiliza os recursos naturais que despejam resíduos e poluentes no meio ambiente. E para evitar que esses impactos destruam a natureza, são necessários várias mudanças comportamentais e melhorias na gestação de recursos naturais. Fontes hídricas são frequentemente utilizadas para descarte de despejos, o que leva à poluição da água que será usada no abastecimento público. Como resultado, ocorre a escassez d'água, que é um dos problemas mais graves que está atualmente ocorrendo aqui na cidade de São Bento, porque o nível de água presente no rio Piranhas-Açu está muito baixo e decorrente dessa poluição das indústrias que elas jogam os resíduos, tintas e restos de produtos químicos diretamente no rio, sem nenhum tratamento. Tudo isso causa a escassez da água potável ou provoca o desenvolvimento de enfermidades associadas ao consumo dessa água, que atualmente está imprópria. Para quem não pode utilizar uma água potável, quem não tiver outra opção, colher aquela água diretamente no rio, corre sério risco de contrair algumas doenças e algumas enfermidades que geralmente ocorrem na ingestão de água poluída, que podem causar até a morte de pessoas. E não esquecendo também a morte de animais que ali vivem, né? Também como a vegetação da região também será atingida se a água estiver bastante poluída. Então, também ocorrem os lixões que ficam próximos aos rios, aos lençóis, ao solo dos lençóis freáticos. As cidades, por sua vez, são muito afetadas por impactos socioambientais associados à poluição também. O que os são-bentenses estão fazendo para modificar isso, tentar modificar esse problema socioambiental? Bem, um grupo de jovens aqui de São Bento, na qual eu faço parte, está bastante preocupados com a situação do rio, da poluição da água do rio Piranhas-Açu aqui em São Bento.
E esse projeto que ele desenvolve tem como título Ecorrede. O projeto da Ecorrede é um projeto que está começando a engatear agora, que, como já falei, é um grupo de jovens, os jovens universitários, que começaram a ter essa ideia de desenvolver esse projeto para a melhoria dos são-bentenses e também da saúde e do meio ambiente. O projeto trata da educação com o meio ambiente, que não deve ser tratado como algo distante do cotidiano da sociedade, mas também como parte de suas vidas. É de suma importância a conscientização da preservação do meio ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos. Afinal, vivemos nele e precisamos de todos os recursos naturais disponíveis e precisamos preservá-los e usá-los de forma consciente. Devemos desenvolver atividades com o compromisso de nos submeter a deixar tudo a proporcionar um futuro melhor para nossas gerações. Bem, um dos métodos e objetivos da Ecorrede é a produção de mudas, arborização urbana, reflorestamento da mata ciliar do Rio Piranhas, que ajudará muito na melhora da água. Sabemos que as plantas fazem uma filtração muito boa da água, ajuda a retirar impurezas dela. Também queremos implantar árvores frutíferas nas escolas, aplicar em datas comemorativas como a Semana do Meio Ambiente, a conscientização e distribuição de mudas cultivadas no projeto. Também iremos fazer oficinas de reciclagem nas escolas, e dentre outros. Quem está apoiando esse projeto? A verdade é que muitos comerciantes estão acreditando na ideia desses jovens e estão fazendo algumas doações. E também o novo gestor daqui de São Bento, que assumiu esse ano, está apoiando o projeto no que diz respeito ao espaço, à divulgação, enfim. É preciso que saibamos modificar algumas ações que já temos há bastante tempo, essas ações errôneas que achamos também que muitas vezes que o meio ambiente e seus recursos são infinitos e na verdade não estamos usando esses recursos de maneira consciente, de maneira correta, que possa garantir que daqui a uns 10 anos, 20 anos, outra geração possa usufruir desses mesmos recursos e que, se continuarmos assim, é muito provável que o rio São Bento, o rio Piranhas Açu, seque ou fique totalmente impróprio ao banho, ao consumo da água. E para que isso não aconteça, é preciso que a sociedade se envolva, que as escolas
se envolvam também a desenvolver projetos voltados para o meio ambiente, para a saúde, para a educação ambiental, e assim será possível formar novos cidadãos conscientes das suas ações, para que assim não tenhamos um grave problema, que é a escassez de água no nosso município. Infelizmente, isso é um problema muito sério, pois muitas pessoas ainda não têm consciência, da real situação. Quando o grupo de jovens da Ecorrede vão aos meios de comunicação, como rádios aqui em São Bento, muitas pessoas escutam, mas poucos se interessam em participar, em ser voluntário, pois os participantes do projeto geralmente fazem ações como a limpeza do rio nos finais de semana, a limpeza da área na qual fica o motor que capta a água que vai para a estação de tratamento, e lá geralmente fica o acúmulo de lixos, de mato, a vegetação ali, que precisa fazer uma manutenção. Aí muitos não participam, muitas vezes por falta de tempo, por falta de interesse, ou por não acreditar que esse ato seja tão importante, que isso faça diferença. A gente vê muito a reclamação das pessoas quando o nível do rio baixa, mas não vemos muito as mudanças nos hábitos deles para evitar que isso ocorra. Muitas vezes, quando o nível da água baixa muito, eles ficam muito preocupados, começam a reutilizar a água, a economizar, mas quando o abastecimento volta ao normal, se normaliza, eles começam a desperdiçar água, lavar calçadas, enfim. Tudo isso faz parte de uma educação ambiental que creio eu que muitos não tiveram a oportunidade de. Isso é novo para eles. E nós precisamos, como professores e como cidadãos também, incentivar mais, mostrar esse outro lado, a realidade, sem nenhum disfarce, nu e crua, na verdade. E que é necessário isso, é necessário que façamos isso nas escolas, para que os novos cidadãos não pensem e não ajam igual aos cidadãos que estão agindo nesse momento de uma certa forma errônea. Enfim, a poluição da água é um problema muito sério, que São Bento está enfrentando, porque essa poluição ela não provoca apenas problemas para os moradores, para a zona urbana, na verdade.
pessoal da zona rural, os agricultores, eles precisam também se conscientizar do uso racional da água,